Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de Tecnologia da Construção para o curso de Edificações. Essa é a nossa segunda aula dessa disciplina. Então, Tecnologia da Construção. A tecnologia na construção pode ser definida como o estudo e aplicação de técnicas, métodos e ferramentas utilizadas na indústria da construção civil. Então, uma tecnologia em geral, a tecnologia em si está sempre em evolução. Por exemplo, computadores, celulares, se vocês pegarem de anos, 10 anos, 15 anos atrás, o desempenho dos computadores atuais são muito superiores. Os celulares com muito mais informação, muito mais memória. Então, na tecnologia, na área da construção civil também não é diferente. Surgem novas tecnologias, novos métodos, novas ferramentas técnicas para melhorar, para aperfeiçoar o trabalho na construção civil, para diminuir o tempo, a eficácia, para melhorar a resistência do material, que nós vamos ver aqui, melhorar as características dos materiais e muitos outros. Então, a atualização constante é apresentada como um diferencial competitivo para os profissionais que estão no mercado. Não são apenas os conhecimentos acadêmicos que garantem ao profissional o seu sucesso, mas o aprendizado permanente. Então, às vezes nós estudamos tanto a nossa área, mas não olhamos para as novas tendências, as novas tecnologias que surgem no mercado. E por isso vamos ficando o que nós chamamos de desatualizados. Por exemplo, um curso de edificações, de alguém que realizou um curso há 15, 10 anos atrás, não é o mesmo curso de edificações realizado hoje. A grade é atualizada, a forma de dar disciplina é atualizada, as tecnologias trabalhadas são atualizadas, as normas são atualizadas. Então, se esse profissional que fez um curso há 10, 15 anos atrás, talvez 10, 5 atrás, ele não se atualizar, não está lendo, vendo artigos científicos, sites, acompanhando para ver se houve atualização nas normas. Esse profissional vai ficar desatualizado. Então, o conhecimento em si da área também não é o essencial. Você precisa ter algo diferencial, que é a atualização para novas tendências. Por isso eu vou mostrar aqui para vocês também um pouco de novas tecnologias no mercado da construção civil. Então aqui, a primeira tecnologia que eu vou mostrar para vocês hoje é o bioconcreto. O bioconcreto tem a capacidade de se regenerar, tem em sua composição a bactéria. Esta, quando incorporada à massa do concreto, produz carbonato de cálcio, ou seja, é capaz de selar fissuras. Como? Acontece o seguinte, o carbonato de cálcio, aqui, o calcário, ele é a matéria-prima essencial do concreto, do cimento. E o calcário, ele tem a sua composição praticamente 90% de carbonato de cálcio. Então, o cimento, a base praticamente seria carbonato de cálcio. Então, o que acontece? Essa bactéria, quando exposta a oxigênio ou água, ela começa a produzir, possivelmente por excremento, carbonato de cálcio. Nesse caso, seria capaz de selar fissuras. Por exemplo, tem uma rachadura no concreto. Essa rachadura nesse concreto, por ter contato com o oxigênio, as bactérias contidas no concreto vão ser ativadas e vão começar
a liberar carbonato de cálcio e vai começar a fechar essa fenda produzida no concreto. Aqui nós temos essa imagem, vocês podem ver aqui, seta do mouse, que tem uma pequena fissura aqui, ó. Podem ver. Essa fissura, depois de um tempo, com esse bioconcreto, ela começou a se fechar. Tem a marca aqui, um carbonato de cálcio. Então seria como se as próprias bactérias produzissem cimento para fechar essa fissura. Então, mais uma amostra aqui. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo oferecer um material resistente que não necessite de reparos, assim reduzindo os gastos com manutenção em futuras. No caso, por exemplo, na Europa, eles gastam mais de 4 bilhões por ano só com manutenções de pontes e túneis devido a fissuras. Então, olha a economia que esse material pode obter aos cofres, no caso dos governos europeus. Aqui, por exemplo, temos uma fissura, outra fissura, essa rachadura bem maior, e aqui mostra a ação das bactérias fechando essa fissura. Outro ramo que entra muito na tecnologia da construção, as novas tecnologias, é a nanotecnologia, que é uma ciência que se dedica ao estudo da manipulação da matéria numa escala nanométrica. Ou seja, vamos lembrar que nanométrica é uma unidade de medida. Caso metro, quilômetro, caso quilômetro para unidade de medida bem maiores, metro é unidade de medidas não tão grandes, centímetros para unidades pequenas, milímetros para menores ainda, e aqui nós temos o nanômetro. Antes do nanômetro e do milímetro também temos o micrômetro. Então aqui é uma unidade nanométrica muito, muito pequena. Para vocês terem uma ideia, algo em dimensões nanométricas não é visto a olho nu. O ser humano, o olho humano, não tem capacidade de enxergar em escala nanométrica, por se tratar de um objeto muito pequeno. É bem utilizado tanto nas áreas de elétrica, também nas áreas de medicina, a nanotecnologia. Na construção civil também não seria diferente. Na construção civil nós temos os chamados nanotubos de carbono. Aqui temos uma imagem com nanotubos. Caso aqui são muitos e muitos nanotubos, por isso podemos visualizá-los. Os nanotubos de carbono introduzidos na produção de cimento e concretos podem desempenhar papel parecido com os dos cabos de aço, ou seja, atuando como elemento de proteção do concreto em escala nanoscópica. O que acontece? Um dos estudos, realizado em Minas Gerais, Belo Horizonte, uma das estudantes afirmou que esse material aqui aplicado ao concreto, um dos estudos que ela estava fazendo de pesquisa, que ele aumenta a resistência do concreto em dezenas de vezes. Então há relatos, estudos, artigos científicos, vocês podem até pesquisar depois, a grande eficácia desse material quando aplicado no concreto, em sua resistência. Além da temperatura também, a resistência à temperatura aumenta. E alguns produzem que tem uma resistência à temperatura de até 1.200 graus, quando aplicado o nanotubo de carbono. Aqui um bloco de concreto com nanotubo de carbono, para vocês darem uma olhada. Isso também vai depender muito da taxa de nanotubo aplicado dentro do concreto. Temos também as
autolimpantes, também é outra nanotecnologia. O revestimento recebe luz ultravioleta e reage com ela para quebrar e soltar sujeira orgânica. E ele é dividido em dois passos. Viu? Esse aqui é o primeiro passo. Primeiro recebeu energia ultravioleta. E quando chove, em vez de formar gotículas, a água se espalha uniformemente sobre a superfície do vidro, formando um filme fino, que ajuda a remover qualquer sujeira e reduzir riscos. E o que acontece? Aqui nós podemos ver o vidro comum e o vidro autolimpante. Ele absorve energia ultravioleta e vai fazer que vai reagir e vai soltar sujeira. Só que ela não vai sair do vidro. Mas quando há o contato com a água, no caso podendo ser da chuva, ele vai criar uma película. Em vez dela criar bolhas, que seria o normal de um vidro, como nós podemos ver aqui, ela vai criar uma espécie de película. E a água vai arrastar a sujeira e assim limpar o vidro. Em casos de quando não tem chuva, no período de seca, por exemplo, basta molhar o vidro que ele já vai utilizar esse poder dele autolimpante. Aqui podemos ver o modelinho. Ele absorve essa luz, cria uma espécie de revestimento. Depois, quando a água toca o vidro, a água forma um filme de água, e assim arrasta toda a sujeira que está no vidro. Também temos uma tinta que gera energia. Aqui já não é da nanotecnologia. O material é composto por uma mistura de nanopartículas de dióxido de titânio com sulfureto ou seleneto de cádmio, que são dois compostos que absorvem fótons. Então, os fótons são partículas que compõem a luz e podem ser definidos como pequenos pacotes que transportam energia contida nas radiações eletromagnéticas. O fóton tem o poder de liberar um elétron. Então aqui seria basicamente bem o princípio que é estudado nos painéis solares, nas placas solares, painéis fotovoltaicos. O princípio de produção de energia é bem semelhante. Só que nesse caso aqui, o rendimento ele varia em torno de 1% apenas. É muito baixo. Claro que isso aqui ainda está em processo também de estudo para ser melhorado. Talvez daqui a alguns anos esteja bem mais aperfeiçoado. Também temos a tinta antipoluição, a tinta à base de dióxido de titânio e outras substâncias. Quando exposta à luz natural ou artificial, ativa as substâncias presentes, reduzindo imediatamente os níveis de poluentes em mais de 50%. Eles realizaram um estudo, esse aqui quando a primeira vez realizaram um estudo e perceberam que quando em contato, ligam a luz, fizeram uma maquete e a partir de luz natural tinha absorção maior que 50%. Quando eles tiravam a luz, desligavam, no caso, fechavam, não ficava exposto à luz natural, os índices voltavam aos anteriores. Então foi feita a aplicação dessa tinta em um túnel. Aqui é um túnel na Itália, e ele também apresentou um grande desempenho, aproximadamente de 51%. 51% diminuiu de 51% o nível de poluição dentro do túnel. Então, ela funciona basicamente da seguinte forma: a combinação da luz com o produto cria oxidantes radicais que interagem com esses poluentes no ar e os transforma em moléculas de sal.
A poluição seria basicamente transformada em molécula de sal. Outra tecnologia bastante utilizada, bastante não, agora que está sendo bem estudada e começou a ser utilizada, é a impressão 3D na construção civil. Eu, por exemplo, estou estudando muito essa área de impressão 3D, estou até produzindo uma impressora. Talvez em aula futura eu possa mostrar para vocês. Então, aqui nós temos um escritório produzido em Dubai, feito praticamente toda a sua estrutura em impressão 3D. É chamado de escritório do futuro, mede 250 metros quadrados e entre a impressão e a montagem levou 17 dias para ficar pronto. Ou seja, claro que não foi, esse caso aqui ele não foi feito todo de uma vez, foi feito peça por peça para depois realizar a montagem. Alguns são impressos de uma vez só. Eu vou até mostrar para vocês aqui como é o processo. Esse escritório levou 17 dias para ficar pronto e custou 140 mil dólares. Bem carinho. Mas é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. E como toda tecnologia, ela é bem cara no início e depois de ser desenvolvida, aperfeiçoada, os preços vão baixando. Até que pode ser considerado até um preço razoável, 140 mil dólares. Poderia até custar mais se não fosse realizado com impressão 3D. Aqui, utilizando uma mistura de concreto, foi possível em 24 horas imprimir uma residência completa. A construção tem cerca de 37 metros quadrados, com direito à sala, cozinha e banheiro. Segundo a empresa responsável, a casa foi feita para durar 175 anos e custou aproximadamente 31 mil reais. Essa casa aqui ela já foi feita na Rússia. Então, o tempo bem menor, de 24 horas para ser realizado. Quanto mais atual, por exemplo, tem algumas pontes que foram feitas de algum modelo de ponte. A primeira demorou bastante. A outra ponte que nós vamos ver aqui demorou tempo bem mais curto. Então, mostra que tem um desenvolvimento na tecnologia. Já estão fazendo um aperfeiçoamento bem maior do que há alguns anos. É uma tecnologia que vem crescendo muito durante os últimos anos. Até tanto grandes empresas que ainda não trabalham com impressão 3D, como a Apple, eles já têm patente de impressão 3D. Então pode ser uma área que vocês podem até dar uma estudada, que daqui a alguns anos vai valer muito a pena. Aqui temos uma ponte feita na China, em Pequim, em média 26 metros e foi feita com 44 blocos de concreto impressos individualmente e depois colados. Essa aqui, até algum tempo atrás, não sei se atualmente ainda é, mas ela era a maior ponte criada com impressão 3D. Ela mede mais de 26 metros e foi feita com 44 blocos de concreto, impressos individualmente. Então aqui só para vocês darem uma olhada na estrutura da ponte. Parece ser uma estrutura muito bem feita. Aqui nós podemos ver também, voltando, a quantidade de pessoas que estão em cima da ponte. Pode ver que é uma ponte bem resistente. Um produto de excelente qualidade. Então, galera, encerramos por aqui mais uma aula. Qualquer dúvida, só me contactar. Fique com Deus, até a próxima.